Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo. Não foi junto com os túmulos dos reis, mas foi no campo. Por quê? Porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. A gente olha para essa história, e enquanto eu meditava durante a semana, voltando à minha reflexão, meus queridos, me trouxe assim um temor muito forte. Me veio um temor de Deus. Porque um homem que foi tão bem sucedido, um homem que foi extremamente forte, que a sua fama correu para muito distante. Ele governou por 52 anos. Ele teve uma longevidade de poder, de conquistas, de vitórias. Ele conquistou muito. Ele alcançou lugares muito altos. Ele foi renomado. Ele foi desbravador. Ele foi, criativo. Ele era poderoso na guerra. Ele tinha poder, tinha posses. Durante o seu reinado houve paz em Judá. A Assíria, o grande império assírio, foi contra as tribos de Israel e perseguiu, invadiu, dispersou eles, mas Judá não foi. Judá foi protegido. Por quê? Porque esse rei, ele temia a Deus, ele passou a buscar o Senhor, ele passou a buscar a Deus. E porque ele buscou a Deus, Deus o guardou e o preservou e o prosperou. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, geralmente, todos nós começamos empolgados. A gente sempre inicia com muita empolgação. Geralmente, começamos cheio de energia, determinados. Mas o grande desafio é manter-se. Cara, imagine, 52 anos de governo. Para ele chegar no topo, levou tempo. Não foi de um dia para o outro. Ele começou a reinar com 16 anos. Ele começou a reinar muito jovem. E ele foi conquistando, passo a passo. Porque ele tinha um mentor muito bom. E esse mentor, ele era um sacerdote que o influenciou muito. E, de modo espiritual, o influenciou, o ensinava nas visões de Deus. Esse homem, ele era muito temente a Deus. Esse homem que estava próximo dele, o ensinou, muito novo. E ele passou a buscar ao Senhor. Mas depois que ele se fortificou, algo começou a acontecer. Algo começou a acontecer, E Uzias, para mim e para você, está aqui esse relato. Ele foi um grande herói. Mas o que aconteceu com ele, queridos, é para nos chamar hoje a atenção. Porque não foi um cara qualquer. Não foi uma pessoa qualquer. Se você fala assim, alguém teve um sucesso durante uma carreira de 10 anos, de 5 anos. Quantos artistas começam bem? Quem já conheceu aí no Brasil ou na América alguém que começou super bem? Mas lembre de alguém que começou bem, mas terminou mal. Pare e pense rapidamente aí. Alguns dos nomes mais influentes, na mídia, na música pop, ou seja, nas artes, ou no mundo da música até, que bombou, que explodiu, mas como é que foi o final? Como foi o fim dessa pessoa? A grande questão não é chegar no topo, a grande questão é se manter no topo. É você se manter aonde você chegou. E essa lição de Deus para nós é para nos ensinar que nós devemos vigiar e guardar constantemente o nosso coração, para que nós não sejamos acometidos dessa lepra, chamada orgulho. Porque o orgulho é uma situação que nos influencia constantemente. Todos nós somos atacados por esse mal que afetou a raça humana, a humanidade. E esse rei, ele tinha tudo para terminar bem. Ele tinha tudo para encerrar bem, queridos. E eu queria chamar a sua atenção hoje para essa palavra. O que mais importa é como terminamos. O que mais importa é como terminamos. É lógico que devemos começar bem também. Tem gente que fala assim, o que importa é como termina, mas é bom começar bem também, Mas é melhor terminar bem e começar mal do que começar bem e terminar mal. É melhor você
tem uma jornada onde você conserta o seu caminho e você, reage, você dá a volta por cima e termine bem a sua jornada, do que você começar bem e terminar mal. E esta história é para nos ensinar muitas coisas, sabe? Esse jovem Uzias, que também é chamado de Azarias, tá? Se você encontrar na Bíblia outro, esse nome é Azarias também, ele é chamado, tem 2 nomes, Azarias é segundo Reis, não é? Você encontra esse nome, mas Uzias é o nome mais conhecido, e ele foi um homem que se fortaleceu, ele tomou controle de Judá, ergueu construções importantes no Golfo de Elat, né? Hoje é um lugar que lá no sul de Israel é muito procurado para fazer mergulhos, é um lugar lindo, uma água límpida, sabe? Mas ele preparou aquilo ali, ele fez tantas coisas para poder proteger a nação, ele fez algo muito extraordinário. Agora, o que me chamou a atenção no versículo aqui de número 4, e fez o que era reto diante de Deus. Eu pergunto para você, o que você tem feito é reto diante de Deus? O que você faz no seu dia a dia está sendo justo, agradável a Deus? Porque Uzias fez o que era reto, o que era bom, o que era agradável a Deus, o que era justo, o que era correto, o que era prazível, o que trazia prazer para Deus. Você pode perguntar a si mesmo, o que você tem feito? Tem sido reto diante do Senhor? Porque Ele escolheu e Ele prosperou muito. Uzias prosperou incrivelmente, abundantemente. Ele foi extraordinário. Eu acho que não houve nenhum outro rei da nossa era aqui, a nossa geração, um rei como esse. A não ser esse agora que está, o país que tinha mais criminalidade, hoje é o país mais seguro do mundo, aqui no Centro-América. É El Salvador. Né? Um governo extraordinário, um cara novo, mas que está buscando a Deus. Porque ele fala sobre o que ele está fazendo lá. Eles buscam Deus. A diferença é essa. Eu ouvi a entrevista, você tem que ouvir essa entrevista. Sabe? Está lá no podcast desse jornalista que era do Fox News. Sabe, é super interessante, você vai ver o que ele fez. Ele fala, lá dentro do meu palácio, nós oramos, nós buscamos a Deus. Eu busco conselhos, nós fazemos batalhas espirituais. Porque antes de ganhar as guerras lá fora, no mundo físico, a gente ganha no mundo espiritual. E Uzias fez isso. Eu creio que Uzias estava buscando a Deus. Porque o verso 5 fala que ele buscava a Deus. Ele passou a consultar a Deus, a buscar a Deus, a depender de Deus, a consultar o Senhor. E quando ele busca a Deus, Deus o faz prosperar. Cara, é incrível se você vê esse noticiário de como que um país que não tem renda, que não tem sustentabilidade, que não tem a riqueza como muitos países, como o Brasil, que é um país rico. O Brasil é um país rico, sabe? É um país aqui do Centro-América que não tem muita riqueza, mas eles conseguiram reverter a situação e está se tornando próspero. Por quê? Porque estão buscando a Deus. Estão fazendo o que é reto diante de Deus. Começou com o governo decidiu fazer o que é reto, o que é certo, o que é justo perante Deus. E Deus está fazendo uma reviravolta naquele país. Por quê? Propósito de buscar a Deus. E Uzias, ele foi sendo abençoado. O Senhor o fez prosperar. Não foi o diabo, não foi o inimigo, não foi o adversário, não foi a sorte. Alguém fala assim, foi a sorte, está sendo sortudo. Gente, não tem sorte não, gente. Sabe? É logicamente que o ímpio também prospera. O ímpio também, quando ele vai lá, trabalha, ele também prospera. Porque Deus faz cair chuvas sobre os bons e os maus. Deus faz a grama crescer para o bom e para o ruim. Porque a chuva e o sol que sai é Deus que manda. Agora, a prosperidade bíblica, segundo Deus, é algo que dá sustentação, é algo que tem a bênção de Deus em todas as áreas. Não é só finanças, é em todas as áreas. E este homem, ele prosperou. Ele recebeu tributos de estrangeiros, obteve muita fama, sabe, foi vitorioso nas guerras, edificou cidades, guarnições, sabe, protegeu o seu território. Ele fez muitas coisas, teve vários projetos de construção, teve muita abundância no seu reino, teve um grande exército, 307.500 homens no seu exército, extraordinário. Mas tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, 52 anos,
Os últimos anos deste homem findou-se, sabe aonde? Acometido de uma lepra, vivendo sozinho, longe da família, longe do palácio, longe daquilo que ele mais amava. Ele amava fazer aquilo que ele gostava. Ele amava sua família, ele amava ali o palácio, estava governando, mas ele precisou ser afastado. Perdeu tudo que ele tinha, foi afastado, foi morar distante. Sabe por quê? Porque a lepra naquele período, segundo a lei de Deus, segundo a lei espiritual que Deus estabeleceu, a lei cerimonial, um leproso não podia se aproximar de ninguém. Ele tinha que ficar distante. Se alguém se aproximasse, se alguém chegasse próximo de um leproso, era contaminado. Então, quando a pessoa que era leprosa via alguém aproximando-se, ela tinha que gritar: impuro, 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 impuro. Ou seja, não chegue próximo. Ele era manchado, ficou manchado, contaminado por causa do seu pecado. E aquilo o separou daquilo que ele mais amava, principalmente a sua família e também o seu trabalho. Foi tirado. Agora, tudo que ele fez ficou lembrado, mas o que mais ficou lembrado foi como ele terminou. Sabe, queridos, muitas vezes a gente constrói a nossa vida, a nossa família, constrói os nossos negócios, a gente constrói aquilo que Deus coloca em nossa mão, a gente administra os recursos de Deus, mas a grande questão é como nós estamos conduzindo a nossa vida para terminar. Como que vai ser o fim da nossa vida? Como que vai ser o fim do nosso plano? Como vai ser o fim daquilo que estamos fazendo? É mais difícil, é muito mais difícil, Denis, manter-se lá no topo do que chegar no topo. É muito mais difícil, Ana, manter-se no topo. Por quê? A gente precisa refletir sobre isso hoje. Porque todos nós estamos em busca de algo. Todos nós estamos em busca de uma vida melhor, de conquistar nossas famílias, de edificar casas, edificar lares, edificar famílias bem-sucedidas, sabe? Ter uma vida bem-sucedida, ter um trabalho bem-sucedido, ter uma empresa bem-sucedida, ter negócios, ter planos, ter um futuro, uma aposentadoria. A gente começa a fazer planos, mas nada disso vai valer a pena se nós chegarmos no final fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz assim a Bíblia, Eclesiastes 7, 8: terminar algo é melhor do que começar. Preste atenção nisso. Terminar é melhor do que começar. Eu tenho certeza que você está no meio de algo agora. Você está num projeto, você está desenvolvendo alguma coisa. Você está talvez batalhando, esforçando, buscando objetivos, buscando alvos. Talvez você esteja nesse momento labutando, se esforçando para você alcançar os seus objetivos. Mas escute-me, o que mais importa é como você vai terminar, não é como você começou. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor do que o orgulho. Por que a paciência? Porque o impaciente, sabe, quando a gente age com impaciência, isso revela orgulho, gente. Sabe, toda precipitação, toda impaciência, ela é fruto do orgulho. Ela é designada por Deus, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele vê o que está dentro de nós, sabe? Tem situações que a gente quer apressar, a gente quer criar atalhos, a gente quer fazer a coisa acontecer, mas, deixa eu falar algo para você. Uzias prosperou, não foi porque ele era bom, não foi porque ele era um cara forte, é porque ele buscou a Deus, e durante o período que ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Foi Deus, a Bíblia diz que foi Deus que fez o prosperar, sabe? Não foi ele mesmo, não foi a capacidade dele, até porque tinha outros reis, muitos bons também, mas que não foram prósperos, mas ele prosperou, porque ele buscou a Deus, ele buscou fazer o que era reto, ele buscou os conselhos de Deus, ele buscou fazer aquilo que era agradável a Deus. Mas olha o 2 Crônicas aqui na tela, 2 Crônicas 26, 15. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado. Aí eu até coloquei entre parênteses, não sei se ali está, eu tinha colocado underline, até que. Essa frase, preste atenção nela, até que. Até que.
Só essa frase aí, até que. Esse até que, na sua vida é o quê? Representa o quê? O que essa frase para você representa hoje? Até que você conseguiu o que você quer? Até você conquistar o que você queria conquistar? O que essa frase até que representa para nós hoje? Ter filhos? Ter sucesso? Ter os seus objetivos alcançados? Ter a sua empresa? Ter muitas casas? Ter um nome? Recuperar o seu crédito? Conseguir criar negócios? Talvez, não sei, talvez aquelas coisas de ambições pessoais. O que é esse até que para você? O que representa esse até aqui para você? Sabe por quê, gente? A gente tem que examinar o nosso coração. Porque a Bíblia diz que é do coração que procedem as saídas da vida. Tudo que é ruim sai do coração, não é de fora, é do coração. Por isso que guarda o teu coração, examina o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, esse rei dá de entender que ele era um cara meio assim estranho. Ele buscou a Deus, ele se empenhou, fez o que era reto, até que conseguiu o que ele queria. Quando ele conseguiu o que ele queria, ele começou a relaxar. Cheguei, conquistei. Até que, e aí o seu coração se inflou, se encheu, se orgulhou. Então dá para entender que é um comportamento da carne, é um comportamento humano de buscar a Deus como um trampolim, buscar a Deus para você conseguir o que você quer. Eu vou buscar Deus agora, eu vou orar, vou jejuar, eu vou buscar Deus, vou para a casa de Deus, eu vou buscar Deus agora. Esse ano vai. Aí você busca, quando você consegue. Cadê a pessoa? Cadê? Cadê a empolgação? Cadê a perseverança? Cadê a fidelidade? Cadê a fidelidade? Sabia que tem gente que, para fazer uma barganha, ou então fazer uma manobra, sabe? Agora eu vou ser fiel a Deus. Aí a pessoa começa a ser fiel, começa a ajudar, começa a contribuir, começa até a dizimar. Aí quando a porta abre, ela para. Conseguiu o que eu queria, agora estou bem. Pastor, ora por mim, faz uma campanha, pastor, ora, pastor. Eu tenho uma resposta de Deus, estou buscando uma resposta. Pastor, ora, a gente abençoa. Passa um tempo, a pessoa recebe, Natália. Quando você olha, cadê o irmão, cadê a irmã? Desapareceu. Isso não acontece aqui não, mas eu já vi muito isso em meus anos caminhando no meio da igreja. Quando você olha, aconteceu. E às vezes nem notícia dá. Eu até tive alegria, semana passada um casal me procurou. Não, pastor, vem me procurar. Com pastor, a gente está voltando. Estava aqui há pouco tempo, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Pastor, a gente, desde o início, decidiu mesmo, a gente iria sair. Então, aí eles voltaram. Mas tem gente que nem fala, só desaparece. Recebe a bênção e vaza. Leandro, esse rei aqui parece que teve um comportamento assim. Ele buscou, ele foi fiel, ele fez até ele conquistar o que ele queria. Mateus, quando ele conquistou o que ele queria, aí ele deixou a coisa relaxada. Então a gente precisa prestar atenção e não se esquecer do que Deus fez, do que Deus está fazendo, para que a gente não venha esmurecer, desanimar, sabe, negligenciar a busca de Deus. Ele se esqueceu de quem o ajudava. O versículo 16 do capítulo 26, vamos só ler juntos aqui na tela. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Olha aí, para a sua própria ruína. E cometeu grande transgressão contra Deus o Senhor. Porque entrou no templo. Esse entrou no templo aqui para queimar incenso é uma coisa relevante, porque Deus havia designado somente sacerdotes, tinham autorização, somente sacerdotes podiam fazer essa função. É logicamente que hoje, no contexto da nova aliança, todos nós temos acesso a Deus, todos nós somos também, queimamos diante do Senhor, mas naquele período não podia, somente quem era autorizado por Deus, era tão consagrado que havia milhares de sacerdotes e que às vezes muitos deles, Maciel, só teriam uma vez na vida a oportunidade de fazer isso.
Só uma vez na vida. O cara era sacerdote durante a vida inteira, ele só talvez conseguiria entrar lá para queimar incenso uma vez na vida. Porque tinha turnos, tinha sorteios. Então, de acordo com o sorteio, turno, a pessoa ia, oferecia o incenso diante do Senhor, que era uma figura das orações que eram apresentadas a Deus. Mas não podia ninguém fazer, só o sacerdote. E aí ele se achou tão bam, que agora falou assim, eu também vou agora entrar e vou oferecer, e vou entrar na cortina, vou abrir, Quando os sacerdotes viram que eles entraram, que sabiam que ia dar ruim, eles entraram, 80 sacerdotes, e resistiram a Uzias. E aqui, eu quero chamar a sua atenção. Uzias se exaltou, ele se exaltou. Agora, olha só, ele tentou usurpar a função designada por Deus aos sacerdotes. Uzias quis fazer o que Deus não mandou fazer. Assim também devemos nós cuidar, assim, olha, a gente não deve fazer o que Deus não mandou fazer. Muitas vezes a gente quer tomar decisões, a gente quer dar passos, a gente quer fazer alguma coisa que Deus não mandou fazer, que Deus não autorizou fazer. Muitas vezes são decisões até que a gente vai tomar, mas sem a provisão e sem a autorização de Deus. Uzias, ele quis fazer algo que Deus não mandou fazer. Aparentemente até algo espiritual, gente. Oferecer incenso é algo espiritual. E tem gente às vezes que fala assim, não, mas estou buscando a Deus. Estou fazendo para Deus, tá? Não, agora eu vou buscar Deus. Ele conhece meu coração. Agora eu e Deus, Ele conhece meu coração. Não vem com essa onda, com esse jargão, com essa aparência de espiritualidade, sabe, que está contaminada com outras coisas. Porque a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração. E Uzias, ele foi orgulhoso, sabe? Ele tentou, e na hora que os sacerdotes tentaram segurar, impedir, resistir, ele sabe o que ele fez? Indignou-se. Indignou-se contra os sacerdotes. Sabe o que eu vejo aqui? Ele resistiu à autoridade espiritual. E aí o problema agora, observe que a lepra não saiu até que os sacerdotes mandaram parar. Ele teve chance, Maciel, talvez, de se arrepender. Eu até penso, não sei, que se ele estiver lá dentro, com incenso, quando eles repreenderam a ele, se ele tivesse parado, talvez ele tinha sido poupado da lepra. Ele talvez teria sido corrigido, repreendido, mas teria sido salvo da lepra. Mas ele resistiu, ele indignou-se, irou-se contra a liderança, que dava, para, isso não é algo para você fazer. E quando ele resistiu à liderança, a Bíblia diz que saiu uma lepra na testa dele. E quando ele percebeu que começou a ficar leproso, até ele que saiu logo, falou, Deus me feriu. Sabe o que eu vejo aqui? A gente precisa colocar o nosso coração afrouxado, em submissão a Deus e também àqueles que Deus enviou para nós. Porque aqui, Uzias, ele resistiu aos sacerdotes, que é uma figura de liderança espiritual. Ele resistiu, e quando ele se indignou, o seu orgulho falou mais alto, sabe? O orgulho não aceitou a correção. Os sacerdotes corrigiu, repreendeu, ei, para. Ele não quis dar ouvidos, ele resistiu à correção. Eu perguntaria para você, o que é submissão? O que é submissão? O que é se sujeitar? Submissão é a disposição de afrouxar as rédeas. Era simples, se renda, dê a sua vontade para o outro, se renda, se entregue. Mas ele quis agir com soberba, com arrogância, sabe? Se encheu de si mesmo, do ego. Não, eu resolvo, eu faço, eu também posso, eu também sei. E ali, ele foi parado. Por que a submissão é tão importante para mim e para você, gente? Por que se submeter é tão importante para nós? Porque a submissão nos protege. Diga para o seu irmão aí, a submissão vai te proteger do mal, vai te proteger da lepra. A submissão vai te proteger, sabe, da queda. A Bíblia diz lá em Provérbios 16, 18, que antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Olha que é claro isso. O orgulho de Uzias o derrubou. A soberba de Uzias o fez cair, porque a soberba, o orgulho precede a queda. A submissão é a maneira de Deus nos proteger, queridos. Deus desenhou as leis espirituais para nos proteger. Sabe, Uzias quis ser melhor do que Deus, ele quis ultrapassar as leis
que o próprio Deus estabeleceu, ninguém pode fazer. Era uma lei que Deus havia estabelecido, ninguém pode entrar a não ser o sacerdote. E assim também na nossa vida, quantas leis espirituais você tem desafiado a Deus? Leis espirituais, pare e pense. Leis espirituais. A lei da pureza, a lei da verdade, a lei de você fazer o que é reto diante de Deus, a lei de você honrar aqueles que devem ser honrados, a lei de você proteger o que Deus protege, proteger a sua presença em sua vida. Você é um sacerdócio hoje, você é casa de Deus, morada de Deus, você precisa guardar, proteger a casa de Deus. Você tem talvez rompido, quebrado aliança com Deus, talvez se envolvendo, se prostituindo com coisas que não são de Deus, que mancham, que trazem impureza, que trazem lepra para a sua vida. E nós precisamos nos submeter a Deus, guardar o nosso coração contra toda avareza, contra todo orgulho, toda soberba. Existem muitos exemplos na Bíblia, para a gente encerrar, de pessoas como Uzias, que começou muito bem. E, outro exemplo, não só começou bem, mas ele durou muito tempo bem. Porque tem gente que começa bem, logo já começa a ficar mal. Sabe? Mas o interessante é que ele, olha, permaneceu bem muito tempo, meu irmão. 52 anos é muito tempo. Não 52 anos total, porque ele ficou alguns anos finais da sua vida isolado, né? Ele teve que ficar afastado, leproso, morreu leproso. Mas, a Bíblia não fala o ano exatamente, mas ele ficou ali uns anos, talvez um tempo, isolado, leproso. E o seu filho ficou governando para ele. Mas, pare e pense. Foi muito tempo no topo. Muito tempo. Agora, na Bíblia a gente encontra vários homens, várias histórias de heróis, que começaram bem, mas não vigiaram, não cuidaram do coração, não deram manutenção, não guardaram as suas vidas, não protegeram aquilo que tem mais valor, que é a sua vida, a sua alma. A sua alma é mais valiosa do que o mundo inteiro, querida. A sua alma é mais valiosa. Sabe? O que você tem, o que você faz, não vai ser tão relevante no futuro quanto aquilo que você é dentro de você na essência. Sabe, mantenha-se a essência de quem Deus te criou para ser. Mantenha-se a essência da presença e da pessoa de Jesus na sua vida. Sabe, porque a essência é Jesus, a essência é você guardar o DNA que Deus um dia colocou, projetado por Cristo dentro de você. Agora desenvolva, guarda, preserva aquilo que Deus te deu, a salvação, para que você não venha perder aquilo que Deus tem dado à sua vida. Em Daniel capítulo 5, do verso 18 ao 21, fala de um outro exemplo de um homem que se elevou, chamado Nabucodonosor. Acompanhe aqui na tela, do 18 ao 21. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu. Povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. Uau! Imaginem. O tipo de líder que era este. E hoje tem alguns assim no mundo hoje. Tem alguns desses aí hoje por aí fora, que eles se acham que eles fazem o que eles querem. Eles matam quem quer, eles dão a vida, poupam a vida de quem eles querem. Hoje existem governos assim no mundo. Mas olha só, a quem queria exaltar e a quem queria batia, quando porém o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E sabe qual foi o seu fim? Acompanhe o texto. Deixa eu voltar porque tiraram. Foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Passou dele a sua glória. Este rei aqui, Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele foi ser também colocado para fora, isolado. Ficou como um animal. Deus o acometeu de um problema, que ele ficou louco da mente, ficou doido. O cara começou a comer grama, comer mato, ficou louco, enraivecido. E por 7 anos ele ficou assim, até que ele voltou a razão, voltou para si
e se humilhou e reconheceu que tudo que ele havia construído foi por causa da mão de Deus, ainda que ele era ímpio, mas ele teve que reconhecer: tudo que eu consegui, que eu conquistei, foi porque Deus permitiu. Foi porque Deus estava ali permitindo isso na minha vida. Tem alguns exemplos na Bíblia também, vários exemplos, mas eu vou falar de um outro, Demas, 2 Timóteo 4,10. Pois Demas, Paulo fala de Demas, esse discípulo: amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha que interessante, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Como é que você quer terminar a sua vida? Como é que você vai terminar a sua trajetória? Firme nas promessas do Senhor, firme na convicção de fé, firme nas promessas do Senhor, firme na fé, firme na convicção que você tem em Deus, na sua palavra, na sua verdade, ou você vai deixar a vida te levar? Você tem que decidir hoje como você vai terminar. Demas, ele era um discípulo de Jesus, era um discípulo até de Paulo, seguia Paulo, mas de repente o abandonou, deixou ele na caminhada, abandonou. No final, o que vai de fato importar e valer a pena é isso aqui, ó, Apocalipse 14, 12. Que isso anime o povo de Deus a suportar com perseverança cada provação e perseguição, porque os santos deles são os que até o fim permanecem firmes, na obediência às suas ordens, e permanecem fiéis a Jesus. Você pode comigo ler? Diga assim: os santos de Deus são os que até o fim permanecem firmes. Permanecer firme como, gente? Obedientes. Na obediência às suas ordens, e permanecem fiéis a Jesus. Uzias, ele buscou a Deus, ele permaneceu fiel, mas não até o fim. Não até o fim. Por algum tempo. Mas aqui em Apocalipse, o que vai de fato garantir e vai nos recompensar de modo eterno é como vamos chegar. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te entregado? Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora comigo. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te confiado? O que você tem feito? Vem cá, querida, me ajudar. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te entregado? Seus dons, seus talentos, seu tempo, sua vida, os relacionamentos, as oportunidades. O que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe confiado? Eu queria que você pensasse hoje. Gente, é algo para considerarmos de fato, sabe? Essa aplicação do que está na Bíblia é para mim hoje e para você hoje. Deus não deixou aqui na sua palavra só para contar uma história para a gente. Não é apenas para você saber um relato histórico. É para que eu e você tiremos a aplicação espiritual agora, hoje, para a nossa vida. Como que essa palavra está hoje comunicando ao meu coração coisas que Deus quer revelar, que Deus quer falar, que Deus quer mostrar, que Deus quer me apontar hoje, para que eu possa me arrepender, me converter, voltar ao caminho original e ser sanado, ser sarado, ser transformado, ser liberto de toda lepra, de toda arrogância, de toda sombra de variação, aquilo que vem como sombras, para tentar manchar, para tentar enganar a nossa mente, para tentar tirar, roubar de nós o melhor de Deus. Eu peço a vocês hoje, que com reverência diante do Pai, com reverência diante de Deus, que você possa hoje considerar no seu coração, refletir, sabe, pensar bem. Eu não sei a sua idade, quantos anos você tem, você sabe me responder agora no seu coração. Qual é a idade que você tem? Ok, o mais importante é como vamos terminar. O mais importante é como terminamos. Ainda você tem a chance hoje de reparar, consertar, considerar, reavaliar os seus caminhos.
Uma das coisas que torna você mais quebrantado, mais humilde, amados amigos, é você dar o seu coração a Jesus, ao senhorio de Cristo, e falar assim: eu vou me colocar aos pés da cruz, e eu vou buscar a Deus continuamente.